Santo, estamos em Tua presença. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado pelos meus irmãos na Escola Bíblica Dominical. Guarda os Teus servos, superintendentes, professores e alunos. Nos dá, Senhor, a graça para fazer o Teu trabalho, Senhor. No maravilhoso nome de Jesus Cristo Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Saudamos a todos os nossos queridos irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos, meus amados, para tratar do tema, o assunto aqui da nossa Escola Bíblica Dominical, lição número 4, 23 de julho de 2017, e o tema, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa lição versa sobre o senhorio de Cristo, a divindade de Cristo, a pessoa de Cristo, e nós somos discípulos de Cristo. Precisamos aprender a respeito de Jesus Cristo e ensinar a respeito de Jesus Cristo enquanto estivermos vivos. Louvo a Deus porque a igreja está viva, eu participo de uma igreja viva e lutando contra a morte cada dia, nós nos posicionamos na condição de ajudadores. Então, nossa lição número 4. O tema, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto áureo. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Verdade e prática. Cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente Deus, plenamente humano, homem, e o único Salvador do mundo. Jesus, plenamente divino e plenamente humano. Não tem uma explicação lógica para satisfazer a mentalidade humana. Não tem. Não existe bom mestre, bons mestres que pudessem facilitar a compreensão, o entendimento deste mistério. Mas nós sabemos que o Espírito de Deus se manifestou na igreja, como o Senhor Jesus prometeu, e revestiu os seus discípulos, e agora eles revestidos, eles compreenderam a divindade de Jesus Cristo, compreenderam o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo, foram grandemente convencidos, profundamente convencidos pelo que eles participaram, registraram sem propósito, que eles não tinham propósito. Vamos fazer do cristianismo uma religião forte, vamos fazer da Igreja de Jesus uma grande igreja para desbancar o mundo, o judaísmo e o paganismo. Eles não tinham propósito. Nenhum deles tinha um propósito. Pelo contrário, eles tinham um pensamento, entendimento que a consumação da história se daria muito rápido, muito rapidamente. Este era o conceito, e também isso de alguma forma, motivou aquelas decisões pessoais que não foi a igreja, louvado seja Deus que não foi nenhum apóstolo que tenha dado a decisão ou exigir que eles vendessem o que tinham para doar, para entregar para os outros, não tinha isto, não houve estas decisões, mas eles pensavam que a consumação da história daquele ministério de Jesus Cristo seria tão rápido que não adiantaria entesourar patrimônio, guardar patrimônio, reservar bens, porque a igreja teria, num curto período, a sua atuação, assim como o seu Senhor teve um período de menos de 4 anos. Este era o pensamento. Sabemos que o homem pensa, Deus não desfaz o pensamento do homem em muitos momentos, até porque parece que protege. Quando o homem pensa
ele trabalha em cima daquilo ali, e Deus deixa. A Deus não tem preocupações, o nosso Deus não se preocupou, não se preocupa com a nossa visão das coisas, a não ser que isto venha causar ou um impacto negativo, ou alguma coisa que desmotive ou, a perseverança naquela pureza, naquela simplicidade, que podemos dizer, enveredar. Mas não havia nada disto, portanto, Deus deixou que eles tomassem a decisão de eleger o Matias usando o método sacerdotal, que não era mais necessário. Jesus tinha deixado claro que não tinha alinhamento, vinculação com o sinédrio, com os sacerdotes, com os escribas. Ele foi crítico e direto: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Portanto, ele não estava inserido naquele contexto, naquela conjuntura de hipocrisia, de religião forçada, e, mesmo assim, não interferiu. Eles resolveram escolher o sucessor do Judas, e Jesus ficou calado, o Espírito Santo ficou calado. E eles escolheram, claro, nunca ninguém disse nada, mas eu imagino que eles possam ter, no futuro, algum tempo depois, rapaz, nós devíamos não ter feito isso sem consultar o Senhor. Já estavam revestidos de poder, e às vezes, quando a gente está revestido de poder, quando você é revestido de poder, você acha que já tem poder em reserva para resolver as coisas, para decidir. Mas nós temos a promessa de Deus, nós temos a presença de Deus, nós temos o Espírito de Deus, mas nós não devíamos tomar nenhuma decisão sem consultar o Senhor. A nossa leitura em classe, meus amados irmãos, é uma das peças, um dos capítulos mais belos do Novo Testamento, porque ele vai de eternidade a eternidade. João, pelo Espírito de Deus, ele tem assim um vislumbre da eternidade. Eu me proponho a ser professor muitas vezes, e como criamos a escola de teologia e já ensinamos há 28 anos, eu crio meus gráficos, eu invento coisas, eu faço qualquer esforço para facilitar o aprendizado dos meus alunos. E eu criei um gráfico bem interessante, não tem como mostrar aqui, mas eu criei um gráfico bem interessante mostrando a eternidade inicial e a eternidade final. Mas a eternidade não tem fim. Aí alguém já poderia dizer, não existe eternidade inicial e eternidade final. Mas eu queria mostrar, é como se fosse uma flecha, esse arco foi feito, esse gráfico foi feito assim, é como se fosse uma flecha, e depois eu fecho. Eu faço um círculo com aquela flecha, a extremidade inicial encaixando na final, e mostrando que Deus fez este ciclo histórico para envolver toda a criação física, toda a criação humana, tudo que existe, todos os processos, até a consumação. E este capítulo 1 de João é extraordinário, é uma grandeza, e você e eu temos o benefício da leitura. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não o receberam.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O texto, por si só, fala da pessoa de Jesus Cristo. Ele estava no princípio, e a cronologia não alcança este tempo. Ele estava no princípio, não dá para saber. Ninguém, não existe homem hábil, não existe professor hábil, não existe pensador dinâmico que possa mensurar esta expressão. No princípio era o Verbo. Não dá para saber a que tempo, quantos milhões, bilhões, trilhões, ninguém sabe. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Ou seja, quando Deus se propõe a criar alguma coisa que viesse no futuro dar indicações aos seres humanos que existe Deus, ou seja, quando Deus se propôs criar alguma coisa que os seres humanos viessem perceber sua existência por causa do que foi criado, o Verbo estava lá. O Verbo, o Logos, era parte, estava lá. E ainda o versículo 1 diz, e o Verbo era Deus. Então, o Verbo estava no princípio, com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui fala da eternidade de Cristo, fala da divindade de Cristo, fala da santidade de Cristo, fala do senhorio de Cristo. Aqui é perfeito. É uma leitura pequena, mas tão profunda que expõe o Verbo eterno como o homem Jesus. Associa com perfeição o Verbo eterno com o homem Jesus. Nós temos na introdução, meus amados irmãos, aqui é bom a gente fazer a leitura, eu gosto de ler. Eu gosto de ler pensando em quem não tem a literatura, eu gosto de ler porque também ajuda no meu fraco raciocínio, eu gosto de ler porque acredito que incentiva também professores, que tem alguns professores que são muito sábios, alguns são muito bem preparados, e chega na classe, fecha a revista e vai contar o que sabe. Não é o ideal. Não é o ideal por algumas razões. Primeiro, o aluno quer que tenha utilidade a revista que ele utiliza, o que ele comprou, ele não quer que seja simplesmente assim ignorado por um professor bacana, que sabe muito, que sabe tudo, ou que pense isto. O aluno deve ser incentivado a ler a sua revista, a absorver o seu conteúdo, para que ele também faça uso deste material em casa, a sós. Outra razão para a gente fazer a leitura é porque vai, digamos, clarificando aqueles temas que são traçados. Então, introdução. Há inúmeros pontos da cristologia dignos de ocupar a mente e o coração de todos os seres humanos. O nosso espaço aqui é exíguo para um estudo completo. Temos de nos contentar com alguns pontos relevantes sobre a verdadeira identidade de Jesus. A provisão do Antigo Testamento sobre a obra redentora de Deus em Cristo é rica em detalhes. Os escritores do Novo Testamento reconhecem a presença e a obra de Cristo na história da redenção, nas suas instituições e festas. O nosso enfoque
aqui é a verdadeira identidade de Jesus. Eu disse que é a provisão do Novo, mas é do Antigo, a provisão do Antigo Testamento sobre a obra redentora de Deus em Cristo é rica em detalhes. Aqui ele fala das instituições e festas, e nós temos a Páscoa, nós temos o Cordeiro da Páscoa, nós temos as abluções, nós temos a unção do Espírito, no Novo Testamento, que prefigurava no Antigo Testamento a unção com óleo, e assim por diante. O primeiro tópico, meus amados, é o Filho unigênito de Deus. O Filho unigênito. O Filho de Deus. O apóstolo João explica o motivo que o levou a escrever o seu evangelho com as seguintes palavras: estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20, 31. João, ele expõe a sua convicção, a sua disposição, a sua fé genuína e profunda, e diz: o que o Senhor Jesus Cristo fez seria impossível descrever com livros, descrever em livros. E ele usa uma hipérbole que eu chamo, às vezes, ministrando em sala de aula, de exagerada legal, porque ele diz: os livros do mundo todo não conteria. O mundo todo não conteria. Uma referência às bibliotecas, e olha que João, não sei se pessoalmente conhecia, mas nos dias de João existia exaltação através de homens como Ovídio, como Cícero, como outros, inclusive judeus, que exaltava a cultura de tal forma que deixava realmente bem agradável o que eles falavam sobre cultura. E existia, a partir daquele incentivo real de Alexandre, que criou a Alexandria, e ali existia uma biblioteca profunda, mas era um vasto acervo, e existia muita riqueza em termos de conhecimento. E João diz, no capítulo 20, versículo 30, 31, ele diz que o que o Senhor Jesus Cristo fez, se fosse de fato escrito, o mundo todo não conteria os livros. E ele diz: no entanto, essas coisas que foram escritas são estritamente necessárias e é para vocês acreditarem que tem a vida em seu nome. Na continuação, o comentarista diz: temos aqui 2 pontos importantes. O primeiro é sobre a identidade de Jesus. Ele é o Cristo, o Filho de Deus. E o outro é o motivo dessa revelação, a redenção de todo aquele que crê nessa verdade. É de toda importância saber o significado do título Filho de Deus. A profecia de Isaías anuncia: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isaías 9:6. Note que o menino nasceu, mas o filho, segundo a palavra profética, não nasceu, mas nos foi dado, se nos deu. Linguagem antiga. O nascimento desse menino aconteceu em Belém, mas o filho foi gerado desde a eternidade. E aqui existe uma necessidade de um debatezinho, porque existem os inimigos de Jesus Cristo. Alguém já argumentou que os mortos não têm inimigos. E eu acho que também isso é correto. Dificilmente alguém se mantém como inimigo daquele que foi morto. O sujeito morreu de morte natural, morreu de velho, morreu de acidente, morreu de desgraça, e os seus inimigos ficam assim meio chocados, meio acabrunhados,
e não tem muita disposição para dizer, eu sou inimigo daquele, aquele infeliz morreu, tá lá, mas é meu inimigo morto. Não, eles tendem a esquecer a inimizade quando a morte aparece e faz esse serviço. Agora, por que Jesus tem tantos inimigos? A resposta mais pronta, a resposta ideal é que porque ele está vivo. Porque ele está vivo. E esses inimigos de Jesus Cristo, hoje, eles negam a divindade de Jesus Cristo. Eles negam o senhorio de Jesus Cristo. Eles negam até a existência real de Jesus Cristo. Existem movimentos de perversos aí que eles duvidam se existiu, de fato, um homem chamado Jesus. É absolutamente tolo da parte deles, porque existiam tantos indivíduos com este nome que Jesus foi destacado, Jesus foi diferenciado em relação aos outros que tinham o mesmo nome, por causa do locativo, Jesus Nazareno, Jesus de Nazaré. Como também Jesus, filho de Maria, Jesus o carpinteiro, Jesus, filho do carpinteiro. Eram formas de se referir a Jesus sem confundir com os tantos outros que, digamos, morassem até perto da casa de Jesus. Mas, meus amados, aqui no texto de Isaías diz, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E ele, o comentário aqui, o comentador diz, desde o nascimento aconteceu em Belém, mas o filho foi gerado desde a eternidade. Aí ele menciona João 5:17, aliás, 17:5 e também 17:24, que são palavras do próprio Jesus, quando na oração, aquela oração que convencionou-se a chamar oração sacerdotal, porque Jesus estava fazendo com o objetivo de falar, com o objetivo de trazer os seus discípulos para junto de si numa, digamos, numa consagração e dedicação ao Pai. Pai, parecia prestação de conta. Eu estou dizendo o que fiz. Eu concluí o que tu me deste a fazer, os homens que tu me entregaste, os filhos que tu me deste, estão aqui, a salvos e tal. Então, meus amados, aqui ele cita as palavras do próprio Cristo e diz, pois transcende a criação, ou seja, o Filho foi gerado e transcende a própria criação. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1:17. É como disse Atanásio, aí ele vai citar aqui um famoso pai da igreja, o Atanásio, que viveu lá no século II. Atanásio não se sabe exatamente, ou melhor, o Atanásio ele nasceu no século III, em 296, e morreu em 373, no Egito. E ele vai citar aqui este Atanásio, porque o Atanásio, e assim como outros que são chamados, considerados pais da igreja, estes indivíduos adquiriram notoriedade discutindo assuntos que ainda hoje não têm solução. Porque ou você acredita em Jesus Cristo como Filho de Deus, como Salvador, ou você acredita em Jesus Cristo como nosso Deus e Senhor, pela fé no que você lê nas Escrituras, ou você não acreditaria. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível acreditar no que foi dito pelos profetas, pelos apóstolos, pelos os patriarcas. Sem fé é impossível acreditar na revelação das Escrituras. E, obviamente, sem fé, não dá para acreditar que o Atanásio, que o Jerônimo, que o Tertuliano e outros tivessem lá tanta autoridade. Até porque eles não eram homens bíblicos, eles eram homens sábios.
E eu estou para aprender, gostaria que alguém pudesse me ajudar. No mundo todo, alguém me dissesse, olha, está aqui ó, um livro do Atanásio, está aqui um escrito do Jerônimo, está aqui um escrito de Agostinho, de quem quer que defende as escrituras. Eles defendiam ideias, defendiam pontos de vista, defendiam, argumentavam para sedimentar o que eles acreditavam. E as escrituras, em muitos casos, ficavam para lá, deixavam para lá. Então, muitos hoje são realmente inimigos de Jesus, eles não acreditam na divindade de Jesus. E muitos pregam até que Jesus é apenas um anjo mais velho, os adventistas, os russelitas e outros. Jesus é o primeiro elemento da criação, mas foi criado, velhinho, bem velhinho, mas foi criado, é o que eles dizem, porque não acreditam, eles seguem hereges, eles são hereges, seguem as heresias de seus profetas e suas profetisas e negam as escrituras e afrontam o Filho de Deus. Agora, este Atanásio deu uma resposta aos arianistas, que eram outros iguais ou piores do que eles, mas estavam lá em debate. E ele diz, referindo-se à eternidade de Jesus, o Pai não seria Pai se não existisse o Filho. Parece lógico. Se Jesus não chamasse o Deus eterno de seu Pai e não ensinasse a sua igreja, os seus discípulos, quando vocês orar, orem assim, Pai nosso que estás no céu, que transformaram essa instrução gloriosa, maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo numa reza para enterrar ladrão, para enterrar bandido, o cara morreu de desgraça, tem uma missa de corpo presente, vamos lá, Pai nosso que está no céu, mas com toda e absoluta segurança, não tinha esta finalidade. Jesus não ensinou ninguém a repetir aquilo ali, principalmente em funeral de ladrão. Jesus ensinou aquilo ali para que todos tivessem convicção, consciência. Eu tenho um Pai no céu. Eu tenho o meu Deus está nos céus. E é meu Pai celestial. O segundo item aqui do primeiro tópico diz o significado. O significado do termo filho nas Escrituras é amplo e uma das acepções diz respeito à mesma natureza do Pai. Claro, a mesma natureza do Pai. É muito estranho quando o Pai é da raça negra e o filho nasce nórdico. Seria absolutamente estranho quando o pai é nórdico e o filho nasce negro, a não ser que fosse filho de uma relação interracial. O nórdico casou com a africana, o africano casou com a nórdica. Mas, sendo nórdico com nórdico, produzindo um negro, um filho negro, seria... Então, por quê? A filiação requer semelhança. A filiação, se eu sou filho legítimo do meu pai, eu devo ter os traços dele, o sangue dele, o DNA dele. Portanto, aqui o significado de filho nas Escrituras diz respeito à mesma natureza. João 14, 8 e 9. Quando Jesus se declarou filho de Deus, ele estava reafirmando sua divindade. E é claro, ele estava reafirmando sua divindade e estava, na verdade, se colocando diante dos judeus como alguém que iria morrer por se fazer igual a Deus. E necessários. Os judeus entenderam perfeitamente a mensagem, João 5, 17 e 18. O mestre disse, eu e o Pai somos um, capítulo 10 de João, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Está falando da mesma natureza. Está falando da semelhança, da natureza, da identidade, a identificação de um com o outro. Isto é filiação. E mais adiante, no mesmo debate com os judeus, Jesus esclareceu o que significa ser filho de Deus. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? João 10, 36.
alegar que Jesus não é Deus, mas o Filho de Deus, não faz, ou como faz alguns, é uma contradição. Como é que nega a divindade e reconhece a filiação? Como é que reconhece a filiação e nega a divindade, a deidade de nosso Senhor Jesus Cristo? Se Jesus é Deus, ele é divino. Se ele é divino, ele é Deus. Se Jesus Cristo é o Logos eterno, no princípio estava com o eterno. Na eternidade estava com o eterno. Então, antes de todas as coisas, ele criou todas as coisas. Nada do que foi feito se fez sem sua ação, sem o seu poder. Então, ele é Deus. O terceiro item aqui, do primeiro tópico, diz o significado de ungido, ou melhor, de unigênito. O significado de unigênito. A etimologia do termo unigênito, monogenes em grego, indica a deidade do Filho. Essa palavra só aparece 9 vezes no Novo Testamento, sendo 3 em Lucas. Lucas capítulo 7, versículos 12, capítulo 8, versículo 42 e capítulo 9, versículo 33. Aqui refere-se ao unigênito, ou monogenes, em grego, unigênito. Aparece uma vez em Hebreus, capítulo 11, versículo 17, e 5 vezes são apresentados nos escritos de João, com referência a Jesus Cristo. João, capítulo 1, versículo 14, que faz parte da nossa leitura em classe, capítulo 1, versículo 18, capítulo 3, versículos 16 e 18, e 1 João 4 e 9. Tudo em referência a Jesus Cristo, como monogenes, como unigênito de Deus. O vocábulo vem de monos, único, e genes, que nos parece derivar de genos. Genos. As terminações gregas, eu não tenho habilidade para ensinar grego, para falar grego, nem mesmo mencionar aqui, apenas algum termo, alguma coisa, mas os mestres entendem assim. Os mestres linguísticos atendem assim. Eu tenho bastante literatura, tenho bastante dicionários, tenho dicionário, tenho Bíblia em grego, tenho um monte de coisa, mas não falo grego. Agora, a exposição do termo nos leva a identificar Jesus Cristo como o eterno e único Filho de Deus. Ele é eterno com o Pai, é único, unigênito, portanto, o único do mesmo gênero, o único da mesma natureza e, portanto, divino. Portanto, ele é Deus. O vocábulo vem de monos, único, e de genes, que nos parece derivar de genos, raça, tipo, e não necessariamente do verbo geneo. Não nos força a interpretar partindo para o verbo geneo, que é gerar. Então, o unigênito, quando empregado em relação a Jesus, transmite a ideia de consubstancialidade e é exatamente o que declara o credo niceno. Ele tem que ir lá nos primórdios da história eclesiástica e não dá para desprezar, deixar de lado estes elementos. Ele citou Atanásio, agora está citando o credo niceno, e, a bem da verdade, para ajudar quem nos acompanha, o credo niceno e outras formulações doutrinárias, outras manifestações da aceitação da doutrina de Jesus Cristo e da pessoa de Jesus Cristo, é uma necessidade. E, na época, havia grandes
dificuldade em compreender. E não mudou muito. Não mudou muito. Ainda hoje, não é fácil expor, explicar como é que existe um Deus único e verdadeiro, mas subsistem três pessoas. Essas pessoas são iguais em poder, iguais em verdade, iguais em eternidade, iguais em glória, diferentes em ação e, ao mesmo tempo, elas são concordes, elas são unânimes, elas são harmônicas, elas são perfeitas em harmonia. Não dá para entender se não for pelo Espírito. É da Academia Evangélica de Letra, Brasileira de Letra, é da Academia Sueça, Suítica. Não faz a menor diferença se o sujeito é do mais alto nível cultural ou do menor nível cultural. Ou aceita-se pela fé, ou não se é capaz de aceitar pelos livros, pela formação, pelo academicismo. Não dá para entender. Portanto, meus amados, é uma maravilha aprender, eu gosto de aprender, gosto de ensinar, e aqui ele menciona o credo niceno. Aí vem, para mim, me perdoe, mas eu não posso negar o que eu sou. Eu, na verdade, desprezo, em parte, os argumentos, na minha visão pequenina, fraca, quase baboseira. Porque eles não tinham autoridade escriturística, então partia para o raciocínio. Olha o credo niceno. E cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, o unigênito do Pai. Ótimo. Aí vem, veja aqui, ouçam, que é da substância do Pai, Deus de Deus. Para mim, não tem nada mais do que uma explicação muito forçosa. Ele é Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai. Não tenho a formação que gostaria, mas acho muito difícil, na verdade eu acho ruim identificar Deus como substância ou essência. Parece-me que substância e essência parte para a química, para a física, parte para a matéria. Enquanto que o nosso Deus, eu pela fé aceito como um ser sublime, superior a qualquer essência, superior a qualquer matéria. Muito embora na filosofia substância pode ser abstrato. E esses homens filosofavam, e como eles eram mais filósofos do que teólogos, ou mais teólogos e filósofos do que cristãos, então discutia querendo apelar para a cabeça e não para o coração. O negócio era argumentar culturalmente, era expor intelectualmente e filosoficamente. Não consigo acompanhá-los, alcançá-los. Meu nível é menor, e também minha intenção é mais leve. Prefiro a fé do que o argumento. Chegamos aqui no primeiro tópico concluído. Eu espero ajudar os meus irmãos. No segundo tópico, nós temos aqui a deidade do Filho de Deus. Ou seja, se ele é Filho de Deus, ele tem deidade. O que é deidade? Deidade é a condição de divino. Deus tem a sua deidade. Jesus tem a sua deidade. O que é deidade? É a natureza daquele que é divino. O verbo de Deus. O verbo é a palavra do grego logos. O termo Deus aparece 2 vezes nessa passagem. Uma delas em referência ao Pai. E o verbo estava com Deus. O verbo estava com Deus, referência ao Pai. E o verbo era Deus, referência ao Filho, referência ao verbo, referência ao Logos. E o verbo estava com Deus. Aqui temos uma indicação do relacionamento. Ele
utilizou um termo aqui que não é muito comum aos nossos ouvintes, intratrinitariano. Intra, dentro, intra é dentro, de dentro, do mesmo conceito trinitariano. Intratrinitariano. Ele usou essa expressão, não é muito conhecida, mas vai ficar. Ou seja, entre a Trindade. Intra está entre ou dentro. É mais forte o conceito de que intra é dentro, e não entre. É dentro. E isso aqui fortalece a ideia da deidade do Filho de Deus. Então, meus amados, vamos continuar. Antes mesmo da fundação do mundo. Portanto, esta relação, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Trata-se de uma revelação de um período antes da criação da Terra, antes da criação do Sol, antes da criação da Lua, antes da criação das estrelas, portanto, na eternidade, no vazio cronológico, antes da eternidade, antes da computação do tempo. E, continuando, meus queridos, nós vamos... Argumento dele, o nosso comentarista diz: a proposição grega pros, usada para com, nessa segunda cláusula, diz respeito ao plano de igualdade e intimidade, face a face, além de mostrar a distinção entre o pai e o filho, um golpe mortal contra os sabelianismo, que foi estudado na lição passada. O sabelianismo, o arianismo e outros ismos, porque o homem, ele, enquanto tenta negar pelo fato de não acessar, de não conhecer, de não entender, de não absorver, ele tenta negar e consegue, pelo menos, atrapalhar alguém. Mas nós temos, meus queridos, aqui uma exposição muito bem feita dele. Aqui era um golpe contra esse tipo, porque como é que ainda não existia a matéria, a terra, o mundo, ainda não tinha sido criado o que nós conhecemos hoje como universo, como cosmos, e Deus já estava lá acompanhado de seu filho, chamado, na revelação de João, de Verbo ou Logos. Ele diz aqui que a segunda referência, e o Verbo era Deus, aponta para o Filho. Não se trata de acréscimo de mais um Deus aqui. Ou seja, desde o princípio da revelação, Israel foi treinado a entender, a admitir, a compreender a existência de um único Deus. E na revelação plena de Jesus Cristo como Filho de Deus, parte harmônica da divindade, muito embora como um personagem, uma personalidade, uma pessoa independente no aspecto da sua própria missão. Ele diz: Pai, a obra que tu me deste a realizar, eu realizei. Portanto, tinha independência, poderia realizar ou não. No contexto da tentação, o adversário quis desviar Jesus. Se tu és o Filho de Deus, faça assim, faça assado. No contexto da missão, um discípulo diz: não, Senhor, não pode acontecer. Quando Jesus diz: olha, nós vamos para Jerusalém, mas o Filho do Homem vai ser entregue lá, e o sofrimento será grande, vão entregar ele aos gentios, ele será morto.
Não, não pode, Senhor, que não te aconteça isto. Ou seja, a individualidade da pessoa de Jesus é clara nesse aspecto. Primeiro, ele se esvazia da sua divindade, que é um calo, teólogos de médio a medíocre, de medíocre a médio, tem uma dificuldade grande, porque acha, não, mas ele nunca se esvaziou da divindade, então ele não foi humano. Ele esvaziou-se da divindade e assumiu a humanidade. Dormiu no berço, ou na rede, ou na esteira, comeu do que era servido aos outros na sua própria casa, participou do culto no templo, na sinagoga, e Paulo, pelo Espírito Santo, explica em Gálatas que ele nasceu sob a lei, nasceu de mulher, portanto, Deus não nasce de mulher. O homem nasce de mulher. Mulher não procria Deus. Mulher procria homens. Mulher procria humanos. Então, é um princípio que não dá para explicar com dois vai e vem e deixar todo mundo satisfeito, porque eu tenho a resposta final. Ninguém tem. Mas é melhor admitir que não tem do que ficar enveredando e colocando, não, Jesus foi sempre Deus. Então Deus morreu? Estaria certo os unicistas com sua loucura? Aqui, meus queridos, na segunda referência, o verbo era Deus, aponta para o Filho. Não se trata de acréscimo de um Deus, posto que o apóstolo foi revelado pelo Espírito Santo, que o verbo divino está incluído na essência una e indivisível da deidade. Perfeito, isso aqui. O verbo divino, ele, apesar de ter nascido na humanidade e ter, digamos, temporariamente vivido essa experiência de como se um náufrago que fica na praia, longe da sua residência, longe da sua cidade, não deixou o náufrago, o homem que se perdeu no mar ou na terra, ele não deixa de ser cidadão da sua pátria. Mas o Senhor Jesus Cristo, nós não podemos negar que ele se esvaziou, porque era assim que ele ia se identificar conosco e morrer no nosso lugar. Então, da mesma forma, o apóstolo Paulo transmitiu essa verdade ao dizer que para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. 1 Coríntios 8 e 6. Trata-se do monoteísmo cristão. Muito bom, monoteísmo cristão, porque não tem, a não ser que fosse uma maluquice, uma loucura até, alguém admitir um triteísmo dentro do cristianismo. Mas, mesmo sabendo pelas Escrituras e proclamando a quem interessa a pós, o monoteísmo bíblico do Velho e do Novo Testamento, veterotestamentário e novo testamentário, nós mesmo assim sabemos. Jesus Cristo era uma pessoa diferente, o Pai manifesta-se como o Criador e o Filho como Redentor, e o Espírito Santo como Consolador, sem haver nenhuma incompatibilidade ou competição nessas pessoas que compõem a divindade única. Não é fácil pelas Escrituras, pois muito mais difícil fica com argumentos de Atanásios, qualquer que seja o Atanásio, do passado ou do presente. Nós temos, meus amados, o segundo item aqui, do segundo tópico é
reações à divindade de Jesus. É digno de nota que os apóstolos João e Paulo, como os demais, eram judeus e foram criados num contexto monoteísta. João, criado, assim como Paulo, Saulo, o grande fariseu, num contexto monoteísta. Era impossível ter algum sucesso apresentando dois deuses para Paulo ou para João, para quem quer que fosse do judaísmo com a convicção bíblica com respeito à lei de Moisés, as escrituras em si. Agora, estes homens foram ensinados por Jesus, estes homens foram convencidos e ungidos pelo Espírito Santo e fora revelado a eles com perfeição, com harmonia e perfeição, que a divindade santa, o eterno Deus, manifestou-se à humanidade como Pai, Filho e Espírito Santo. O termo que nós estudamos na lição passada sobre a Trindade, a Santíssima Trindade, o termo pode ser ignorado, evitado, mas a realidade é impossível alguém ignorar. É impossível. Portanto, não admitiam esses apóstolos como judeus, conservadores, cuidadosos, dedicados, consagrados, não admitiam em hipótese alguma outra divindade, senão só e somente só o Deus de Israel, o Iavé, o Javé, o Iavá, o Javá, que não sabemos como pronunciar o tetragrama, mas com certeza Jeová não é. Jeová foi um recurso de um idólatra estudioso que estudava não sei por quê ou para quê, era o Petros Galatinos, e por volta de 1518 ele fez lá criou, com as vogais de Adonai, ele criou o nome, a grafia, Jeová. Então, irmãos, nós temos o que aprender e é muito bom. Observamos que a cada fala do Senhor Jesus a respeito de sua divindade e de sua igualdade com o Pai, o próprio apóstolo João registra a reação dos judeus como protesto. Cada vez que Jesus dizia, eu sou o Filho de Deus, os judeus ficavam de cão, ficavam brigados. Eu desci do céu, vixe, blasfemou feio. Isso aí, quem é que desceu do céu? Ninguém. E, bom, tudo que Jesus falava em relação à sua divindade, os judeus combatiam. E João era um judeu. E pelo Espírito Santo absolveu, recebeu, escreveu, encorajou e, digamos, eternizou. Porque colocou no Evangelho, que nós acabamos de ler, aqui a leitura em classe, nas 3 epístolas e no Apocalipse. Portanto, meus amados, é uma bênção aprender juntos. Mesmo assim, concluindo o segundo item do segundo tópico, mesmo assim, esses apóstolos não hesitaram em declarar, com ousadia e abertamente, a divindade ou deidade absoluta de Jesus. João 20, 28. Aqui, João 20, 28. Este homem, judeu de judeu, como o Atanásio, ou melhor, o credo niceno, Deus de Deus, luz de luz. Aqui é a expressão do professor Freire. Este homem, judeu de judeu. João 20, 28. Olha como é que ele declara a divindade de Jesus. O Tomé, o João escreve aqui, a reação do Tomé. O Tomé tinha se ausentado em um dos momentos que Jesus se apresentou, e ele disse, eu não acredito, não tem como acreditar. E às vezes eu brinco e dou razão ao Tomé. O Tomé viu nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do homem, o Nazareno, ele viu Jesus que era uma escoriação só.
Jesus virou apenas uma grande ferida. Jesus virou apenas um grande abscesso, totalmente ferido, totalmente escoriado, sangrando. Se deixa de um dia para o outro na cruz, já era de amanhecer escorrendo pus. Pela agressão que Jesus sofreu. O Tomé viu até isto aí. O Tomé não estava lá no túmulo quando Jesus ressuscitou. Pedro e João chegaram lá depois, porque as primeiras testemunhas foram as mulheres, que Deus gosta de contrariar. Testemunho de mulher não valia no Oriente. Não existia. Mulher só era chamada para testemunhar quando ela era a vítima. Se eu agredisse uma mulher, se eu fosse um oriental daquela época, eu agredisse uma mulher, alguém me denunciasse e não ficasse a coisa clara com a denúncia que foi feita, então chama a mulher, a vítima. Só nestes casos a mulher era ouvida quando ela era vítima, ou por ser agredida, ou por defender, como previa a lei de Moisés. Se a mulher entrasse lá numa dificuldade, numa briga, para socorrer o marido, que estivesse na mão de um cara mais forte do que ele, então ela podia ser ouvida e ser validado o seu testemunho. Mas, do contrário, o testemunho de mulher não era recebido. E o nosso Deus permitiu, concedeu, determinou que a primeira testemunha da ressurreição fosse uma mulher. Então, meus amados, aqui o terceiro texto, aliás, eu não li o que o João escreveu. O Tomé estava ausente, aí disseram a ele, olha, o senhor esteve aqui, o senhor apareceu, esteve conosco. E o Tomé disse, não acredito. Não acredito, só se eu colocasse o meu dedo na ferida. Aí Jesus aparece, fala, e o Tomé, o Senhor Jesus diz, no versículo 27, João 20, 27, olha, Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E o Tomé não tem agora como argumentar. Tomé diz, Senhor meu e Deus meu, isso era um pedido de perdão. Senhor meu e Deus meu, era a divindade de Jesus reconhecida por o mais bem-aventurado dos incrédulos. Eu queria ser incrédulo daquela forma. O mais bem-aventurado dos incrédulos. Não acredito, só se aparecesse a mim. Aí Jesus aparece e diz, deixa de ser descrente. Deixa de ser descrente, seja um crente. E ele reconhece a divindade de Jesus. E João escreve, portanto, meus amados irmãos, estes homens eram judeus de nascimento, adoradores do Deus verdadeiro. Não tem como duvidar da revelação. O terceiro tópico é o relacionamento entre o pai e o filho. Os pais da igreja, vocês vão ouvir isso durante muito tempo na vida de vocês. E certamente eu, estando presente em ensinar, sempre tenho uma reserva, uma ressalva. Quem eram os pais da igreja? Os chamados, os patriarcas, digamos, do Novo Testamento, eles foram chamados de pais apostólicos. Quem eram os pais apostólicos? Aquela segunda geração, quem foi discipulado por João, por Paulo, por Pedro, aqueles. Aí morreram os apóstolos, desapareceram todos os apóstolos, aqueles indivíduos que conviveram com os apóstolos eram chamados de pais apostólicos. Por quê? Conviveram com os apóstolos, interagiram com os apóstolos, foram, digamos, instruídos pelos apóstolos, não tinha como duvidar das coisas do Evangelho, porque eles eram uma segunda geração. Depois vem os pais, chamados pais da igreja, é quando começam a formular crédulos, escrever regras e tal. E é onde entra o começo do mal, porque teve alguns, não sei dizer agora, me desculpe, também não sou obrigado a saber tudo, mas teve um desses pais, desses tais pais, que incentivou essa miséria de hoje.
se alguém não tem Deus como pai, ou melhor, se não tem a igreja como mãe, não tem Deus como pai. Aí surgiu essa baboseira, essa loucura, essa asneira de igreja-mãe. Porque a igreja-mãe, num certo sentido, por exemplo, a minha congregação deveria abrir congregações em vários bairros, favelas, vielas e tal. Prosperando esses trabalhos iniciados pela minha congregação, então essas novas congregações poderiam ver a minha congregação como uma espécie de igreja-mãe. Mas igreja-mãe sem autoridade, igreja-mãe mandando, igreja-mãe ordenando, igreja-mãe podendo matar, como o catolicismo fez, não tem nenhum sentido lógico, racional, muito menos digno. Então, a história de igreja-mãe, eu tenho sempre uma reserva em relação a isto. E não tenho dificuldade em ser chato ou ser reprovado. Então, a igreja é a noiva de Jesus. E noiva-mãe, aconteceu alguma coisa estranha. Então, e ainda tem o ponto histórico, que é o meu calo. É onde eu reprovo absolutamente. É que a primeira igreja-mãe, a primeira igreja construída com esta nomenclatura, com este nome, é a igreja de São João do Latrão, lá em Roma, lá na Itália. São João do Latrão, está lá. É a terceira maior igreja papal, onde está a cátedra, ou uma cadeira que Pedro nunca sentou, e de onde vem esta insana manifestação de uma igreja com autoridade materna até para excomungar. A igreja de Jesus Cristo pode excomungar? Pode, mas não é com autoridade materna, é com autoridade das Escrituras. Meus amados, o terceiro tópico, terceiro e último, é a humanidade do Filho de Deus. Eu acho isso lindo, maravilhoso e sublime. Eu tenho um entendimento razoável da humanidade do Filho de Deus. E o nosso comentarista diz: o prólogo do Evangelho de João começa com a divindade de Jesus e conclui com a sua humanidade. Ou seja, João inicia o seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E termina o seu evangelho dizendo que Jesus estava morto, Jesus foi morto e foi sepultado. Ele fala da divindade no início do evangelho e da humanidade absoluta, plena, no final do evangelho. O Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, absolutamente certo. Agora, aqui temos uma dificuldade em relação aos teólogos que eu mencionei, de medíocre a médio, de médio a medíocre, de médio a medíocre, é que diz que Jesus nunca deixou de ser Deus. Aí incorre num erro brutal, que é admitir a morte de Deus. E um dos atributos de Deus é a imortalidade. Então, meus amados, sua divindade está presente na Bíblia inteira, de maneira direta ou indireta, nos ensinos e nas obras de Jesus, com tal abundância de detalhes que, infelizmente, não é possível mencioná-los aqui por absoluta falta de espaço. E, de propósito, não dá para ensinar a cristologia, a profundidade da cristologia num trimestre. Não tem escola que faça isto. Imagina a escola bíblica dominical, que nós temos o nosso hábito maravilhoso de cantar. No caso da quarta etapa do Correio do Ceará, temos o hábito de comer em todas as escolas bíblica dominical. Começamos com um belo café da manhã, com muita coisa. Então, de 9 às 11, uma escola de 9 às 11, com cante, com ofertório, com perguntas e respostas, não daria para trazer a cristologia até, digamos,
exaurir os temas. Não dá, nunca, nunca será exauridos os temas da cristologia. E aqui, meus amados, ele fala sobre a encarnação. A encarnação do Verbo significa que Deus assumiu a forma humana. E Deus não assumiu a forma humana de brincadeirinha, porque tem uma heresia grega, uma heresia dos pais lá da igreja grega, lá, a mistura com filósofo, e tinha lá uns hereges, os docetistas, que eles diziam o seguinte: olha, Jesus Cristo parecia homem, parecia estar sofrendo, parecia estar angustiado, mas ele estava acima do bem e do mal. Ele não sentia nada, nunca se angustiou, nunca teve problema nenhum, porque ele é Deus. Ele é Deus. Então, ele estava acima do bem e do mal. Até a morte dele era apenas aparente, era apenas ilusória. Isso é doutrina de Satanás. Eu não tenho a menor dúvida. A concepção e o nascimento virginal de Jesus, Isaías 7,14, Mateus 1 e 23. A obra do Espírito, são obras do Espírito Santo, Mateus 1 e 20, Lucas 1, 35. Tal encarnação do Verbo é um mistério. Não tem mente humana que entenda, se não for primeiro iluminada, desanuviada, tirada as nuvens escuras da mentalidade do homem carnal, para poder entender esse mistério grandioso, este milagre extraordinário, este milagre divino universal. O Deus que é criador dos céus e da terra manifestasse em 3 pessoas, uma conhecida como seu filho e a outra conhecida como seu espírito. O seu filho encarnar e nascer na família humana através de uma virgem previamente anunciada e morrer como um cordeiro expiador para nos tirar da condição infinitamente miserável de pecadores condenáveis. Portanto, só Jesus Cristo para fazer este grande sacrifício e só o Espírito Santo para fazer esta revelação. Do contrário, vamos argumentar, alguém vai argumentar e haja raciocínio e não se entenderá. Não teve um pai da igreja que fosse um cristão nos termos do Novo Testamento. Ou enveredou de um lado, ou enveredou do outro. Ou encorajou as heresias que foram consideradas assim e banidas por não ter apoio e ainda serem perseguidos, ou enveredou no que hoje é esse desastre ocidental chamado Igreja Católica Apostólica Romana, ou enveredou no desastre oriental chamado Igreja Oriental. Igreja Católica Oriental. Não se chama apostólica, mas é, porque teve a origem em Antioquia, e não deixa de ser católica, porque tem também a condição de pregar em todo mundo. E tem até no Brasil, a Igreja Oriental. Então, não tem dificuldades. Mas a questão dos pais, os chamados pais da igreja, é que eles não tinham, eles não argumentavam pelas escrituras, eles argumentavam pela filosofia. O segundo item aqui do terceiro tópico, meus amados irmãos, é falando sobre as características humanas. Assim como as escrituras revelam a deidade ou divindade absoluta de Jesus, da mesma forma elas ensinam que ele é plenamente homem. Eu acho isso maravilhoso, acho lindo. Para mim, com o meu pequeno nível, como um discípulo pequeníssimo, é profundamente agradável, porque eu creio absolutamente na personalidade de Jesus Cristo como homem. Quando Deus enviou o profeta Samuel na casa do Jessé para ungir um filho dele para ser rei, o profeta ficou olhando do primogênito, o segundo, o terceiro, o quarto, até o sétimo. E Deus disse para ele: não é nenhum desses.
E, na verdade, Deus mandou ungir o mais novo que chegou depois, que era o Davi. Quando Deus se propôs, e tendo anunciado pelos profetas, quando ele se propôs e na plenitude dos tempos cumpriu a sua palavra, fazendo o seu filho entrar na história humana, identificado conosco pela sua própria humanidade, Deus fez isso através de Maria. Deus revelou, o anjo do Senhor falou com aquela jovem. Saudou-a, falou, ela questionou, porque era donzela, era virgem, e ouviu o que nós precisamos ouvir, o que nós entendemos. O Senhor te cobrirá com a sua sombra, e o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Ou seja, ele era plenamente humano, filho de uma judia. A irmã Maria podia ser qualquer outra judia, podia ser qualquer outra moça, contanto que tivesse a fé que ela tinha e a condição física que ela tinha, que era a virgindade. Podia ser qualquer uma. A maldição da idolatria coloca Maria como concebida sem pecado, que o pai dela já tinha sido lá um sujeito incompetente sexualmente, e ela já tinha nascido por obra do Espírito Santo, coisa de Satanás, porque o diabo pensa num espírito maligno para inventar coisa. Satanás. Ele é o autor, é o consumador, ele é o inventor, ele é o promotor de tudo que é fraude, mentira e embuste. E ele é o pai de uma igreja que só prega maldades. Aqui, essas características humanas de Jesus. Ele tinha todas as condições, Jesus Cristo, homem. Todas as condições humanas. Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2:5. Aqui é quando diz que não há outra forma, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Este revelou o Pai de verdade. Há abundantes e incontestáveis provas de sua humanidade, ou seja, ele nasceu, cresceu, viveu entre os homens, entre nós. Seu nascimento é contado com detalhes nos 2 primeiros capítulos de Mateus e de Lucas. Ele cresceu em estatura física e intelectual, Lucas 2:52, diz que ele cresceu e se desenvolveu, e ele sentiu fome, sentiu sede, sentiu sono e sentiu cansaço. Mateus 4:2, Mateus 8:24, João 4:6, João 19:28. Todas as reações do ser humano, Jesus Cristo experimentou. Ficou aborrecidíssimo, eu diria também irado, porque chega no templo, lugar de adoração, e estava lá uma verdadeira bagunça, um mercado. Eu passando em frente, ali na esquina do inferno, ali na Tristão Gonçalves, e vi muita gente vendendo coisas ali, e fiquei pensando, já pensou se eu me encontrasse um dia num estado tão desgraçado, tão deplorável, que eu viesse vender coisas aqui para ter como clientes os iludidos desta sinagoga de Satanás? Pois é, Jesus Cristo foi para o templo e quando chegou lá, tinham transformado o templo num covil de ladrões, numa espécie de sinagoga de Satanás. Lá dentro, digamos, acontecendo um culto e lá fora, a venda de tudo, exploração dos ignorantes, usura no intercâmbio, no câmbio das moedas. Quando fala de cambista lá, alguém pode pensar que era o jogo do bicho, mas era câmbio de moedas. E aqui, concluindo, meus amados, a necessidade da encarnação de Jesus, o Verbo. Jesus foi revestido do corpo humano, porque o pecado entrou na humanidade por meio do casal Adão e Eva. Seres humanos, portanto, falíveis, e
a experiência deles, a desobediência deles, o mal deles, passou a toda a humanidade. E pela justiça de Deus, o pecado tinha de ser vencido, também por um ser humano. Romanos 5:12 e 17 a 19. Jesus se fez carne. João 1:14. O verbo se fez carne. Jesus se fez carne. Aqui não tem como duvidar, a não ser que não crê nas Escrituras. Então, Jesus se fez carne. Fez-se homem, sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado. Venceu o pecado como homem, Romanos 8:3. A Bíblia mostra que todo gênero humano está condenado. Todo gênero humano está destinado à condenação. Então, a intervenção de Jesus Cristo é que traz a salvação. Todos estavam destinados, mas o homem está perdido debaixo da maldição do pecado. Aí ele vai colocar aqui, Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos são devedores, por isso ninguém pode pagar a dívida do outro. A Bíblia afirma que somente Deus pode salvar. Isaías 43:11. Então, esse mesmo Deus tornou-se homem. É o mistério. Não é fácil, mas se eu não entendesse pela Escritura, não entendia pelos argumentos de Atanásio. Então, esse mesmo Deus tornou-se homem, trazendo-nos o perdão dos nossos pecados e cumprindo ele mesmo a lei que promulgara, a lei de Deus. Atos 4:12, em nenhum outro há salvação, debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens que possa trazer a salvação. 1 Timóteo 3:16 e Colossenses 2:14. Portanto, meus amados irmãos, é uma maravilha procurar participar da Igreja do Senhor, participar da Escola Bíblica Dominical e, principalmente, colocar aqui e aqui. Coloca na mente e no coração. Se eu não aceitar a verdade do Evangelho pelo que está escrito, aceitando, recebendo pela fé, jamais argumentos de pastores, de mestres, de padres, de quem quer que seja, terá validade. A conclusão diz: o Senhor Jesus Cristo é o mesmo, é a mais controvertida de todas as personagens da história, porque é o único que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E a sua verdadeira identidade só é possível pela revelação. Mateus 16:17. O que dizem os homens? O que vocês escutam a meu respeito? Uns dizem que tu é um profeta antigo. Alguém diz que tu é Elias, porque tinha a profecia lá que o Elias havia de vir. E vocês? Aí o Pedro toma a palavra: tu és o Cristo, Filho de Deus. E ele diz: bem-aventurado é você, porque não foi realmente especulação. Não é um sentimento humano, desejo humano, não foi a busca humana, e sim revelação de meu Pai. Meus amados, é necessário aprender, e aprendendo é bom ensinar, e compreendendo é bom agradecer, e não teríamos esta condição se não fosse pela grandeza e a infinita misericórdia de Deus. Que Deus abençoe os meus amados irmãos. Você que é professor, se dedique, seja o melhor professor possível. Você que é aluno, não deixe de participar. E também pergunte, questione alguma coisa que você ache um tanto difícil. Não é testar o professor, não. É satisfazer o seu interesse no aprendizado. Deus abençoe a cada um de vocês. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos,
Te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Abençoa meus irmãos, da graça, da vitória, ajuda cada um. Nos ensina, meu Senhor, a te servir com mais amor, com mais fervor. Abençoa os meus irmãos na escola bíblica dominical. Guarda, meu Senhor, meu pastor, meus professores, meus alunos. Abençoa, Senhor, e na nossa congregação, nosso superintendente, o pastor Cláudio, e os nossos irmãos, professores e alunos. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos a gravar, voltaremos a expor a respeito da maravilhosa Escola Bíblica Dominical, EBD, na web, com o professor Antônio Freire. Você teria algum benefício se assistisse o vídeo, não só curtisse. Eu agradeço a Deus por vocês. E se quiser se inscrever no canal, se fizer isto, você vai ter o benefício de ser anunciado e receber o anúncio de mais uma postagem. E quem sabe você também aprende mais uma coisinha e também ora por nós. Deus abençoe. A paz do Senhor a todos.